Amém, glória a Deus. Eu cumprimento novamente o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar um pouco, pode se assentar, fica à vontade. Estou muito feliz com mais essa rica oportunidade que o Senhor me deu de estar trazendo a palavra dEle. E é um motivo de muita felicidade. Eu sempre repito isso, né? Como diz a tia Osmarina, né? Muitos queriam ter essa oportunidade. Infelizmente, alguns têm a oportunidade de estar na casa de Deus, né? Mas infelizmente não valoriza, acha chato, acha sem graça. Ou então ele é inimigo do relógio, né? Ele geralmente fica olhando pro relógio e vê, opa, que horas que o culto vai acabar, que horas que o culto acaba. Esperto foi o pastor que colocou o relógio atrás de vocês aí, ó. Quem olhar para trás, o pastor já chama a atenção. Tô brincando. Mas tem uns irmãos aí, eu já vi já em algumas igrejas aí, os irmãos aí de braço cruzado e olhava pro relógio. Ixi, que hora que esse culto acaba, meu Deus do céu. Mas que bom que você veio nessa noite. Olha para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso bem bonito. Dê um sorriso para ela, tem mais elas, né, hoje aqui. Dê um sorriso para ela, diga, que bom que você veio nesta noite. Tenho certeza que todo mundo aqui escovou os dentes, né, passou um perfume, tá todo mundo bonito, arrumado. Irmão Gesino, por que você faz isso, irmão Gesino? Por que você gosta de brincar no início das pregações? Porque isso também quebra um pouco, né, a vergonha e a timidez. Isso também pode ser levado como estratégia, né, do crente. Opa, eu sou vergonhoso, irmão Jesus, o que eu faço? Faz uma brincadeira, faz uma piada, faz alguma coisa para você ficar mais à vontade. Porque aqui não é um local onde você tem que ficar sentado quietinho. Pelo contrário, você pode pular, sapatear, se espernear, ficar feliz, né? A casa de Deus, você é livre para fazer tudo. Irmão Jesus, então quer dizer que no mundo, onde eu estava ali nas portas dos bares, nos botecos da vida, nas baladas, eu era preso? Sim. Você era preso do álcool, inimigo das drogas, inimigo das brigas, né? Das discussões do mundo, correndo o risco de levar um tiro, de levar uma facada, de entrar em briga, de ser preso. Então sim, a pessoa é sim prisioneira do mundo. Porque no mundo, né, não tem nada de bom para te oferecer, irmão. No mundo só tem coisa ruim. Claro, né, tem as coisas boas. Obviamente, Deus fez os céus e a terra, né, tem as maravilhas, mas infelizmente tem muitos que não sabem aproveitar, né, as coisas boas que o mundo oferece, né? Tipo a natureza. A natureza é uma coisa maravilhosa, né? Eu fico até encantado quando o pastor fala sobre a natureza, né? Que o pastor, ele trabalha na Nova Cap, né? Quando ele fala das plantações, das flores, das árvores, dos passarinhos. Teve uma vez que o pastor até colocou um vídeo lá nos status dele, de um passarinho que estava na porta do carro dele lá, cantando lá, na portinha do carro dele. Isso é bonito, então, ou seja, a gente sim pode sim apreciar as coisas que o mundo oferece, né? A natureza, a vida, né? A humanidade em si. Só que infelizmente desde quando entrou o pecado no mundo, né? O homem tem se corrompido e deixando essas coisas mais simples e mais belas de lado. Amém? Então que a gente venha estar aproveitando o mundo de uma forma saudável, não de uma forma onde você vai brigar, onde você vai querer bater em alguém, ou sei lá, ou levando um lado mais alto, matar alguém, né? Mas que você venha assim aproveitar o mundo da maneira bela como ele é, como Deus fez. Amém? E eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em João 6, 66. João capítulo 6, versículo 66. Eu gosto bastante, né, do livro de João. Um versículo que eu acho muito bonito, né, particularmente eu carrego para todas as igrejas, né, que a gente vai. É João 4, 23, que fala sobre o verdadeiro adorador. É um versículo muito lindo, que fala: no entanto está chegando, eis que já chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Mas hoje o versículo é João 6, 66. Todos encontraram? Amém. Pode ficar sentado, é só um versículo apenas, tá? Pode ficar sentado. João capítulo 6, versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam mais com ele. Amém? Esse versículo aqui bate muito, hein? A gente reflete bastante. E aqui no tema da minha pregação, a pregação que o Senhor ministrou em meu coração, eu coloquei: nem todos suportam andar com Jesus até o fim. E realmente é a pura verdade, né, irmãos? Quantos aqui, né, conhecem um familiar, um amigo, um parente que começou a caminhada com Cristo, né, mas de repente acabou se afastando, acabou deixando a igreja de lado, acabou focando em outras coisas no mundo, focou mais no trabalho,
focou mais em estudar e as coisas de Deus ficam um pouquinho mais afastadas, né? Eu conheço alguns irmãos desse jeito, né? E eu creio que eles vão voltar, né, para os caminhos do Senhor, vai dar mais prioridade aos caminhos do Senhor. Mas, irmão Jesuíno, o que você quer falar com este versículo, né? Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam mais com ele. Aqui o nosso versículo-chave diz, né, que desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás, não andavam mais com ele. Fala sobre Jesus, né? Jesus aqui, no início do capítulo 6, Jesus fazia muitos milagres. E um dos milagres mais conhecidos foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que para onde Jesus ia muita gente, né? Ia muitas pessoas. Só que na Bíblia, né, tem um versículo da Bíblia que fala sobre a contagem, né, de quantas pessoas tinham ali. Dava mais ou menos 5.000 homens, né? Só que naquele tempo, né, a contagem era feita apenas por homens, né? Não contavam crianças, mulheres, né? Então, ou seja, pega esse número 5.000 e multiplica por 3, por 4. Tinha muita gente, né, Léo, ao redor de Jesus. E Jesus aqui, né, para onde ele ia, uma multidão acompanhava, né? Dizia discípulos de Jesus, né? Diziam que seguiam Jesus porque, né, entre aspas, queriam conhecer mais a Cristo, né? Queriam ouvir mais a palavra verdadeira. Mais a fundo a gente vai descobrir. E aqui Jesus, né, teve um momento que os discípulos ali, a multidão estava com Jesus. E os seus discípulos, né, os seus 12 discípulos falaram: mestre, tem muitas pessoas em volta da gente, né, essas pessoas estão esperando você, e a gente não tem comida, né, a gente não tem dinheiro suficiente para comprar comida, né, para essa multidão. E Jesus ali, né, ficou tranquilo, ficou calmo. E teve um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então ele entregou para Jesus, né, deu-lhe para Jesus, e Jesus fez ali aquele grande milagre que a gente já conhece, né, a multiplicação dos pães e dos peixes. Logo após essa multiplicação, Jesus alimentou todos, né? Todos ali foram alimentados, todos comeram, todos ficaram felizes. Só que depois saiu para um determinado local e as multidões também continuavam seguindo Jesus. Só que, se você reparar bem, essas pessoas, né, fora os 12, essas pessoas que se diziam discípulos de Jesus, estavam seguindo Jesus por quê? Por conta de que Jesus dava pão, dava comida para eles, dava alimento para eles, né? O alimento material, o alimento da carne. E teve um momento ali também, né, que Jesus até repreendeu essas pessoas, né? Começou a liberar uma palavra verdadeira, mas porém dura. Uma palavra dura, né, que aquelas pessoas não gostaram. E de pouco a pouco as pessoas começaram a sair. Ou seja, que já chega lá no versículo 66, né? E diz, né, que depois dessas palavras, né, muitos deles então, desses discípulos, entre aspas, né, ficaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Ou seja, essas pessoas estavam apenas buscando algo material, algo que saciava a sua fome ali, material, né, do corpo. Não estavam buscando Jesus Cristo pelo que ele oferecia, né, a palavra de vida eterna, né. Claro que em algum momento a gente vai sim levar uma palavra um pouco mais dura, mas isso serve para nos forjar. Antes de eu vir para essa igreja, né, eu lembro, lá na igreja do Recantazemos, eu lembro que o meu antigo pastor, ele falou uma palavra que até hoje eu carrego, né, que ele fala que por onde eu passar, né, em qualquer igreja que eu passar, sempre vai ter, sim, aquelas palavras duras, aquelas palavras que batem de frente com o nosso ser. Mas isso não é para nos deixar envergonhados, isso não é para nos deixar tristes ou nos deixar com raiva. É para nos forjar, é para nos deixar firmes na presença dele. Ou seja, se a gente está cometendo aquele pecadinho obscuro, e se alguém fala que, opa, esse pecadinho obscuro é errado, você vai para o inferno se continuar pecando assim, desse jeito. E você levar a mal, você infelizmente está errado. Você tem que falar: opa, realmente, Senhor, eu estou fazendo algo de errado, eu não estou fazendo certo, eu tenho que ouvir essa palavra, tomar posse dessa palavra e me consertar. Eu tenho que tomar isso como uma forja, eu estou sendo forjado. Quem acha que o irmão Jesuíno, mesmo sendo líder da equipe de louvor, né, cuidando dos jovens, não leva carão? Leva carão sim, da minha esposa, direto eu estou levando carão da minha esposa, dos meus pastores. Mas isso a gente leva porque para o nosso bem, porque os pastores, eles querem ver o nosso bem, eles querem ver as suas ovelhas no caminho certo. Amém? Por isso que Jesus, ele falou essa palavra forte aqui, né? Vocês só estão me seguindo porque eu dei pão para vocês, né? Vocês têm que comer da minha carne, têm que beber do meu sangue. E muitas pessoas começaram a duvidar, começaram a pensar: meu Deus do céu, será que está certo mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? E as pessoas começaram a sair de perto de Jesus, né? As pessoas que se diziam discípulos deixaram Jesus porque receberam uma palavra um pouco mais dura, um pouco mais forte. Mas eu queria dizer para você hoje nessa noite:
Se você receber essa palavra, tome posse. Tome posse dessa palavra, porque eu tenho certeza que no futuro você vai lembrar dessa palavra. Você vai falar, opa, o pastor me alertou desse pecadinho que eu estou fazendo hoje aqui, ó, lá atrás. O pastor me alertou das coisas erradas que eu estava fazendo lá atrás. E eu estou colhendo agora os frutos maus agora. O pastor me alertou. O irmão da igreja, naquele meu irmão lá que gostava de conversar comigo, me dar uma paz do Senhor, perguntar como é que eu estava, ele me alertou disso também. E eu não ouvi. Então, olha, o que às vezes pode acontecer na gente ignorar uma palavra dura, porém que vai te fazer crescer, né, no reino de Deus. Amém? E aqui eu coloquei alguns pontos que fala que o Evangelho nos confronta, que está lá em João 6, 60, 61. Eu vou pedir para o Pedro colocar, porque a minha Bíblia é um pouquinho difícil de ficar aberta, mas eu vou pedir para o Pedro colocar João 6, do versículo 60 e 61. E eu escrevi aqui alguns pontos que diz: Jesus ensinou verdades espirituais profundas. Muitos disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, ou seja, Jesus, ele estava fazendo o it também ali, né? Ele estava pregando a palavra dura e verdadeira. Às vezes alguma palavra era assim, né? Palavra de bênção, palavras que vai deixar você mais tranquilo, mais calmo, né? Vai refletir na vida. Mas também tinha palavras que eram realmente duras, né? Que necessárias. E muitos daqueles discípulos que estavam ali em volta falaram, né? Duro é essa palavra, né? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Está aqui já? Ó, João 6, versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 61 vai dizer, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram disso, disse-lhes, isso vos escandaliza, eu sou ruim de ler, meu Deus do céu, eu preciso usar óculos, isso escandalizava-vos? Amém? Então aqui no finalzinho vai dizer também, nem sempre o Evangelho vai agradar, nem sempre o Evangelho ele vai nos agradar, né? Às vezes a palavra pode ser dura, mas aqui vai dizer que essa palavra dura, essa palavra que bate com o seu eu interior, transforma. Olha a bênção de Deus aí. Irmão Gesino, o culto é de cura e libertação, sim, o culto é de cura e libertação, é cura e libertação, mas através das palavras, né, através das pregações que bate de frente sim com o ser humano, né, que bate de frente com o seu eu, também é uma palavra que liberta, que transforma, que salva, que cura. Então através disso você também é curado. Amém? E uma aplicação bem legal, você está disposto a ouvir mesmo quando a palavra confronta as suas escolhas? Ou seja, até a palavra de Deus, né, confronta as suas escolhas. Tem pessoas, né, que escolhem ir por este caminho. Opa, eu vou por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é um caminho onde eu quero ir, onde eu pretendo ir, eu quero fazer isso, aquilo. Mas só que a pessoa, ela não busca primeiro saber sobre se o Senhor está aprovando aquele caminho, né? Vai sozinho, vai com as pernas dele, né? Bate de cara com a parede e fica se perguntando, onde foi que eu errei? Não falou com o Senhor, não pediu direção ao Senhor, não pediu direção para a liderança. Então, por isso que vai dizer, você está disposto a ouvir mesmo quando a palavra confronta as suas escolhas? Então a palavra também ele vai confrontar as suas escolhas, né, as suas atitudes no dia a dia. Eram chamados de discípulos, mas não estavam firmes. Seguiam enquanto havia milagres, pão e multidão. Tudo isso, né, estava ali seguindo Jesus enquanto ele fazia esses milagres. Só que não buscavam realmente ali o reino de Deus. Amém? E agora um ponto bem legal, bem interessante, que eu acho que é o ponto que eu mais me aprofundei, né? Que fala, quando Jesus exigiu renúncia, muitos voltaram para trás. Quando Jesus, ele queria que você esquecesse tudo que era do mundo, para viver coisas novas, você não quis esquecer as coisas do mundo, você voltou para trás. E o que a gente sabe, né? Se a gente volta para trás, a gente cai. Se a gente segue a Cristo, se a gente levanta as mãos e fala, Senhor, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, e olha para trás, vê as coisas boas que o mundo está trazendo, que não faz bem para a sua vida espiritual com Deus ou para a sua família, ou você olha para trás e fala, oh, que saudade, vou voltar. E esquece os caminhos do Senhor, ou seja, você retrocede. E a gente sabe que o nosso foco é Cristo.
só temos um caminho. E esse caminho, irmão Gesino, é fácil? Não é fácil. É um caminho árduo, é um caminho estreito, é um caminho que às vezes você vai chorar, que às vezes você vai clamar ao Senhor, você vai às vezes ficar no silêncio, o Senhor vai ficar em silêncio com você, e você vai se perguntar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vou voltar para trás, porque esse caminho aqui é muito duro, eu vou voltar para o mundo, lá para a bebida, lá com os meus amigos, lá gastar meu dinheiro lá nas farras, nos botecos da vida, usando coisa errada. Mas, quando Jesus ele exigiu fé e renúncia, muitos desistiram, né? Eu dou glória a Deus, né, que essa igreja ainda continua de pé, porque muitos renunciaram a todas as outras coisas, tiveram fé, creram que Deus pode, né, deixar essas portas abertas, e isso, né, vale muito, né? Ter fé, renunciar os caminhos maus e se voltar para Cristo, né? Seguir o caminho dele, porque é um caminho que te leva à vida eterna. Amém? E a decisão dos fiéis, né? Que Jesus perguntou até aos 12, né? Depois que aquela multidão, depois que Jesus ele repreendeu aquela multidão, né? Deu uma palavra dura, a multidão saiu, ficaram os 12 ali. E os 12 perguntaram para o Senhor. Jesus perguntou aos 12, né? Querem vós também retirar-vos? Ou seja, vocês também querem ir? A palavra é essa. A palavra é essa que não, vou mudar a palavra. Vocês também querem ir com eles? E o que os discípulos disseram, né? Pedro disse. E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aqui a gente também pode tirar um ponto bem legal e importante, que os verdadeiros permanecem, mesmo quando não entendem tudo. Então quer dizer que se a gente escolhe seguir a Cristo, escolhe entrar no Evangelho, a gente vai saber de tudo, a gente vai conhecer tudo? Não. Às vezes a gente vai ficar um pouco perdido, mas o que vai se sobressair? A fé. Às vezes a gente vai ficar um pouco sem entender como que é o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, mas mesmo assim nós falamos, Senhor, eu confio que o Senhor pode fazer tudo na minha vida, na vida da minha família, da minha casa, eu confio que o Senhor pode transformar a minha vida, eu confio que o Senhor pode fazer maravilhas, mesmo sem entender tudo, mas eu confio, eu creio, eu tenho fé, e continua seguindo em frente, porque é isso que Jesus fala, né? Vai, pregai, né, toda criatura, e a gente tem que seguir, como os 12 que falaram, né? Para onde iremos? Eu vou retroceder? Não vou retroceder. Se a palavra é dura, eu vou engolir essa palavra dura mesmo no seco e vou seguir também, Jesus. Eu vou contigo. Para onde você vai, eu vou também. Amém? A fé verdadeira permanece, mesmo diante das dúvidas ou das dificuldades. Ou seja, mesmo se você tiver dúvidas, tiver dificuldades, continue seguindo com Jesus, continue seguindo em frente. Ô irmão Jesus, está difícil na minha casa está uma bênção, meu marido está difícil, meus filhos estão difíceis, minha esposa está difícil, meu tio está brigando com a minha tia, meu avô está brigando com meu avô, e eu não sei o que fazer. Calma, tenha fé, ora. O que Jesus fala também, né? O que a Bíblia ensina? Você vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e em secreto você fala com o Pai, em secreto você abre a sua boca e conversa com Ele e fala, meu Deus, eu estou precisando de uma ajuda nisso, Pai. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, eu sei que o Senhor pode fazer tudo na minha vida, na vida do meu familiar, na vida dos meus amigos. É só você crer, você ter fé que Deus ele vai agir, sim, na sua vida. Amém? Seguir Jesus é para os que têm coração firme. Muitos podem começar, mas só os fiéis perseveram até o fim. Muitos podem sim, né, levantar a mão, dizer, Senhor, eu te aceito como o meu único, suficiente Salvador, mas o pastor mesmo já disse, né, que levantar a mão é fácil, né, você ir ali, levantar a mão e dizer, Pai, eu aceito sim, servir a Cristo, mas o difícil mesmo é você permanecer firme na presença, o difícil mesmo é você seguir aquele caminho e se manter firme. Irmão Jesus, não quer dizer que eu estou sozinho nessa caminhada, quer dizer que é eu e Cristo mesmo? Não. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, ó. Esse irmão também é o que vai te ajudar. Se você está com uma dificuldade, se você está passando por algo espiritual, se você está passando por alguma coisa na sua vida, até financeira, né? Alguma coisa relacionada à sua vida mesmo, você pode ter certeza que contando com um desses irmãos aí que está do seu lado, você pode pedir uma oração
Ele pode estar te ajudando em oração, ele pode estar indo lá na sua casa, fazendo um cultozinho de adoração, louvando a Deus, pode estar orando pela sua vida, pode estar correndo junto com você também, nessa caminhada da vida que realmente é difícil, mas eu tenho certeza de uma coisa, os irmãos que estão aqui não vão te abandonar. Os irmãos que estão aqui, né? Graças a Deus, é uns irmãos que estão firmados na palavra, conhecem minha palavra, né? Toda terça está lá no estudo bíblico online. Irmão Jesus não é online, mas está lá também. Então, ou seja, a gente já conhece a palavra, a gente sabe que somos um corpo. E um membro, né, não funciona fora do corpo. A mão funcionar longe do corpo, a mão longe do corpo morre. Né? Então, a mesma coisa, que os irmãos têm que viver em união. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Amém? Você voltar atrás, você vai voltar atrás ou vai continuar caminhando com Jesus? É uma pergunta bem legal, né, para todos. E outro pontinho que eu deixei aqui sublinhado é que nem todos suportam a profundidade do Evangelho. Jesus havia acabado de ensinar sobre ser o pão da vida e falou verdades espirituais de aceitar como comer minha carne e beber o meu sangue. Muitos dos discípulos se escandalizaram, mostraram que seguiam por interesse e não por fé verdadeira. Ou seja, ó quão que é profundo, né, o Evangelho. As pessoas pensam que o Evangelho, né, é algo onde você vem à casa de Deus, você senta, você escuta um hino da harpa, escuta uma palavra inicial, escuta uma oportunidade, escuta uma pregação e vai embora. Ou seja, o quão superficial as pessoas acabam pensando que é um culto, né? Ou seja, cultuar a Deus não começa aqui dentro da igreja, e sim começa na sua casa, começa na sua família. Ou seja, a missão de você ganhar alguém para Cristo não começa aqui na igreja, não começa no evangelismo de rua, não começa nas ruas, começa sim dentro da sua casa. Você ganhando seu filho, ganhando a sua filha, ganhando o seu avô, a sua avó para Cristo. Então, ou seja, o Evangelho, ele não é superficial, ele é mais profundo, ele é mais além do que só vir à casa de Deus. Ele é mais além do que só você cantar, ele é mais além do que só você apenas ler. Se você ler uma vez, você esquece. Se você ler três parágrafos da Bíblia, você já for fazer outras coisas, você esquece. Você tem que ler, reler, pedir direção a Deus, para ver se Deus vai falar com você através daquela palavra. Então, ou seja, quando você busca a Deus o mais profundo, você vai ver o quão é diferente estar na presença de Deus, o quão é maravilhoso você conhecer a Cristo profundamente. Muitos acabam se levando, né, por shows pirotécnicos, né, por luzes, por fumaças, né, por ambiências também, né, porque até através de ambiências também o louvor, né, a música em si consegue tocar no seu emocional. Você chora através de um ambiente, né, de um toque de um teclado simples. Você pode sim chorar, se aquebrantar, se arrupiar, mas o Evangelho, né, caminhar com Cristo, Jesus é muito mais além de que um arrepio, é muito mais além de que só você se arrupiar, se emocionar no momento. Jesus, Evangelho, seguir a Cristo, é se arrupiar agora, se arrupiar em casa, orando, se emocionar, orando no seu quarto, chorar na presença de Deus no seu quarto. Você está ali, falando da palavra de Deus, se emocionando, se arrupiando. Isso é que é um pouco mais profundo. É bem mais profundo do que algo rápido. É algo que você sente para a vida toda. Além de você sentir essa emoção para a vida toda, essa felicidade, essa vontade de falar de Cristo para as outras pessoas, também você continua também transbordando e você leva para as outras pessoas. Ou seja, aquela felicidade que você tem, aquele amor que você tem, aquela alegria que você tem, acaba contagiando a irmã Suzane, acaba contagiando a pastora Nilma, contagia também o pastor William, contagia as meninas ali também. Então, ou seja, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa que tem Cristo no coração, que tem um verdadeiro evangelho, você vai experimentar algo mais profundo e você vai começar a transbordar e a dar para as próximas pessoas, para as outras pessoas também conhecerem esse amor mais profundo. Amém? O seguir a Cristo exige renúncia e compromisso. Muitos querem os milagres, mas não querem obedecer. Aqui já é bem legal também, Muitos querem os milagres, mas não querem obedecer. Quando o evangelho exige mudança, fidelidade ou confronto pessoal, alguns voltam atrás
Seguir Jesus vai além da empolgação inicial. Lembra do que eu falei no começo? Vai muito mais além do que empolgação inicial. É uma escolha diária. Então isso é uma escolha diária. Amém? E aqui é legal, porque as pessoas vêm à igreja, as pessoas, né, vêm no curso de cura e libertação, as pessoas querem sim o seu milagre, querem ali um emprego abençoado, querem ganhar a chave da casa própria, quer ter dinheiro, quer ter as coisas do mundo, mas não obedece. O filho quer ganhar um telefone, mas não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece ninguém, né? Faz bagunça na escola, como é que vai ser abençoado? Então, ou seja, irmão Jesuíno, isso é só no reino de Deus? Não, é em tudo na vida. Se você quer ser abençoado no seu trabalho, você vai sim, né, obedecer, você vai cumprir ali as ordens do seu patrão, você vai ser uma pessoa direita, reta, aí sim você vai ser abençoada. Em casa, a mesma coisa. Se você é um marido abençoado, se você é uma esposa abençoada, você vai ver que Deus vai trabalhar ali na sua família e tudo vai ficar mais leve. Aquelas brigas que tinham não vai ter mais, aquelas discussões com seu filho, né, aquelas brigas que tinham não vai ter mais. Obviamente vai ter sim os puxão de orelha, tá? Tem que ter uns puxão de orelha para botar na linha de vez em quando, beleza? Mas, quando você obedece, as coisas boas sim acontecem na sua vida. Quando você obedece às direções da igreja, quando você obedece os pastores, o líder dos jovens, o líder das senhoras, quando você obedece, coisas boas sim acontecem na sua vida. Quando você escuta aquela palavra ali, obedece, né, não fica murmurando, não fica de cara feia, coisas boas acontecem na sua vida. Deus vai derramar bênçãos de milagres na sua vida, tanto na sua vida como da sua família. Amém? E obedecer também a Cristo. Porque muitos obedecem os pastores aqui, né, para deixar o pastor tranquilo. Pô, pastor, eu vou obedecer aqui o pastor, para o pastor não pegar no meu pé, porque o pastor é chato. Então eu vou obedecer a pastora para a pastora não pegar no meu pé, que a pastora é chata. Sai, pastora. Obedece aqui a pastora, mas desobedece a Cristo. Desobedece a Deus. Então, obedecer também a Deus em primeiro lugar. Se você ouvir a voz do Senhor falando, ó, não vai por aqui, aqui é errado, segue o meu caminho, vai por aqui, não faz isso. Escuta, segue, porque tem certeza que é o melhor para a minha e para a sua vida. Amém? E a desistência revela o coração. Esses que voltaram atrás eram, entre aspas, discípulos, mas não estavam realmente entregues. Esse versículo, né, ele mostra que a caminhada com Cristo separa o que estão por interesses dos que estão pelo verdadeiro ensino. Ou seja, às vezes, Deus ele vai sim, né, confrontar ali a igreja, ele vai sim dar uma palavra dura sim para a igreja, para saber quem realmente está firmado na rocha, quem realmente está ali, ó, meditando na palavra do Senhor dia e noite. Ele vai realmente querer saber como é que está o seu coração. Se você é aquela pessoa reta nos caminhos do Senhor, ou se você é apenas fogo de palha. Se você é apenas aquela pessoa que vem, escuta ali uma palavra que é uma palavra de bênção. Opa, essa igreja não tem palavra de bênção. Vou para outra igreja ali, a igreja do fulano de tal. Opa, aquela igreja ali está falando muito sobre pecado. Vou para aquela igreja do ciclano. A igreja do ciclano também está falando errado. Então continua, vai pulando de galho em galho. Fogo de palha. Então aqui fala que a desistência vai revelar quem é que realmente estava ali nos caminhos do Senhor e quem não estava. Quem realmente estava enraizado na rocha ou quem não estava. Quem realmente estava obedecendo e quem não estava. Quem obedece vai receber essa palavra com amor. Quantas palavras, né, o pastor, antigamente ele já me deu umas palavras duras. De vez em quando eu ficava um pouco assim, poxa, mas eu não fiz nada. Não fiz nada com o pastor. Mas depois eu pensava, opa, essa palavra aqui vai me ajudar lá na frente. Essa palavra aqui eu posso até usar como testemunho também. Opa, eu estava fazendo isso de errado, mas na frente eu posso achar um jovem que estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, então eu vou alertar esse jovem. Ô jovem, tá errado, tá errado, tá errado. Como é que você sabe disso, irmão Jesuíno? Porque eu já fui assim também. Tá errado. Segue os caminhos do Senhor corretamente. Amém? Então, muitas daquelas pessoas que estavam ali com Jesus, estavam apenas por interesse. E que você não seja aquela pessoa que vem à casa do Senhor apenas por interesse. Que você não venha buscar apenas algo material, que você venha buscar a sua vaga tão concorrida, ganha a vaga e vai embora. Quantas pessoas eu já vi, né? Não só nessa igreja, em outras igrejas que eu já frequentei também, em Águas Lindas, né, no Recanto. Quantas pessoas eu já vi, irmãos, tá na igreja todo dia,
todo dia está na porta da igreja lá, a igreja nem abriu, está na porta, quer entrar, quer orar, quer pedir o carro dos sonhos, quer pedir o emprego dos sonhos, quer pedir a casa, o carro, dinheiro, recebe e vai embora. Recebe e nem pisa mais os pés na igreja. Recebe a bênção e o que faz? Vira as costas, nem volta na igreja para agradecer a bênção que o Senhor entregou a ele. Então, às vezes, é difícil o ser humano, porque o ser humano, ele acaba esquecendo de agradecer, acaba esquecendo de voltar a Cristo, não só pelo que Ele pode te dar, mas sim pela a transformação que Ele vai fazer na sua vida, não só aqui nessa terra, mas sim a transformação que Ele vai fazer para você chegar lá, naquele grande dia. Muitos buscam Jesus só pelas coisas terrenas, muitos buscam Jesus só porque Ele pode fazer, mas graças a Deus, temos pessoas abençoadas aqui nessa igreja, que buscam Cristo, que buscam a Deus, porque Ele é misericordioso, porque Deus foi misericordioso por dar o seu único Filho amado, por mim e por você, e hoje nós somos gratos, nós estamos fazendo pouco ainda, nós estamos fazendo muito pouco, por tudo que Jesus fez por mim e por você. Se fosse possível, a gente todo dia eu estaria na igreja. Eu amo estar na igreja, eu amo estar fazendo a obra, eu amo estar fazendo qualquer coisa relacionada à igreja, eu gosto. Porque tudo que eu faço ainda é pouco. A gente tem que fazer mais, a gente tem que jejuar mais, tem que orar mais, tem que buscar mais, tem que se aprofundar mais. Meu irmão Jesus, eu canto, tem que se aprofundar mais no canto, tem que se aprofundar mais nos estudos, tem que se aprofundar. Meu irmão Jesus, eu gosto de pregar, mas eu não tenho aquela facilidade de pregar. Leia mais, ore mais. As oportunidades que o pastor te dá, não ignore. Eu já vi muitas pessoas, pegar a oportunidade. Quer uma oportunidade, irmão? Fazer assim, ó. Fazer assim com o dedinho. Eu já vi muitos. Não perda essas oportunidades. Jesus, Ele está te dando oportunidade dia após dia. Quer beber do meu sangue? Quer comer da minha carne? Ele está chamando você. Então que você continue firme. Que você não despreze. Que você obedeça. Que você venha ser aquela pessoa reta nos caminhos do Senhor. Que você venha ser aquela pessoa onde recebe uma bênção e continua firme na presença de Deus, continua agradecendo, usa aquela bênção a prol do Evangelho. Que você seja aquela pessoa reta, direita nos caminhos do Senhor. Que você seja o exemplo na sua casa. Que você seja o exemplo no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na rua. Que você seja um exemplo em todos os cantos. Exemplo como, irmão Jesuíno, aquela pessoa que tem Cristo no coração, é alegre, leva a palavra de Deus, é sorridente, é feliz e espalha as boas novas do Senhor. Então que você seja essa pessoa que espalha as boas novas do Senhor. Amém? Até aqui foi que o Senhor me deu essa palavra. Eu queria agradecer ricamente mais essa oportunidade, estar trazendo essa palavra. E eu também não sou pregador. Eu estou perdendo a vergonha também. Para quem não acha que o irmão Jesus é tímido, eu sou muito tímido. Mas Deus, Ele vai também estar trabalhando nessa timidez, vai tirar tudo isso. Amém? E sábado tem evangelismo? Sábado tem o ensaio da igreja, né? Sábado vai ter o ensaio da igreja, né? Já deixar até para quem está ouvindo a pregação, sábado vai ter o ensaio da igreja, tá? Dia 27/9 vai ter o nosso congresso unificado, né? Que todos os irmãos venham estar presentes. Que você também que está assistindo também pela live, né? Pelo YouTube, que você também venha estar cultuando conosco, né? Dia 27/9, né? O congresso unificado, e vai ser bênção de Deus. Amém? Que os irmãos venham aplaudir bem forte em nome do nosso Deus, e desde já agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.